Saúde a todos com a paz do Senhor. Que igreja bonita. Graças a Deus por estarmos aqui, irmãos. Eu vou só fazer uma oração antes da gente iniciar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, felizes porque sobrevivemos. E aqui estamos para te dar honra, para te dar glória, te dar louvor, te agradecer, Senhor, pela paternidade, te agradecer, Senhor, pela adoção. Oh, Jesus, nesta noite, Senhor, eu peço que Teu Espírito Santo não nos abandone, que Teu Espírito Santo não nos deixe. Ah, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu peço, eu rogo a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar nos corações, que o Senhor possa trabalhar nas mentes nesta noite e que possa encontrar nos corações uma terra fértil. Oh, Senhor, que a Tua palavra não volte vazia. Trata conosco, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja comunicar ao Teu povo neste lugar. Senhor, que haja salvação neste dia, que haja edificação neste dia, que haja liberdade do Teu Espírito nesse dia. Que este culto não seja apenas um compromisso de religiosidade, mas seja, Senhor, um compromisso contigo. Pai, que o Teu Espírito Santo possa habitar em cada coração nesta noite, possa se sentir à vontade no nosso meio. Eu te convido, Espírito Santo, fica conosco. Oh, Espírito Santo, não nos abandona e revela a Tua palavra para nós nesta noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar de um tema muito gostoso. Filhos de Deus, herdeiros da promessa. Que coisa linda. E quando eu recebi esse tema, eu fiquei, mas é um tema tão fácil da gente falar, né? E aí, quando eu fui me debruçar mesmo no tema, eu disse, epa, será que eu tinha tido comportamento de filho? Mas antes, irmãos, eu preciso perguntar a vocês, né? Aqui, o mundo aí tem uma temática de que todo mundo é filho de Deus, né? Não é isso? Todo mundo? Todos somos filhos de Deus. Mas isso não é verdade, infelizmente. Nem todos são filhos de Deus. A palavra de Deus, ela vai explicar quem são os filhos de Deus. No primeiro capítulo de João, ele já diz ali, e todos aqueles que receberam a Cristo, foi-lhe dados o direito de se fazerem filhos de Deus. Está lá no primeiro capítulo de João, verso 12 e 13. E todos aqueles que receberam a Cristo. Então, a condição para nós nos tornarmos filhos de Deus é primeiro receber a Cristo. E aí sim, recebendo a Cristo, nós temos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Amém? Hoje o nosso textuário, que foi nos passado, está lá no livro de Gálatas, uma carta, uma das cartas mais antigas do apóstolo Paulo. E para mim é uma das mais intensas, porque ele faz uma verdadeira defesa do evangelho aqui em Gálatas. Vamos lá, Gálatas capítulo 4. Inclusive o irmão Roberto leu aqui. O capítulo 3, verso 26, e eu ia ler, não vou ler mais, porque ele já fez a leitura. Então, vamos do 4 a partir do verso 1. Eu vou fazer uma leitura do 1 ao 7 para os irmãos, e depois nós vamos voltar e tentar esmiuçar pouca coisa, porque seria pretensão minha dizer que a gente vai esgotar tudo aqui, não tem como, certo? Então, a partir do primeiro versículo do capítulo 4 de Gálatas, diz assim. Eu estou com a minha, é a NVI, tá certo? A minha versão aqui. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora ele seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados
aos princípios elementares deste mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, primeiro aqui, a gente precisa entender quem são os filhos. E se os irmãos abrirem uma Bíblia de vocês aí em João, vocês vão ver que filhos são aqueles que receberam a Cristo. Em Romanos também vai ter várias referências falando sobre essa questão da filiação e da adoção e da paternidade. Romanos capítulo 8, a partir do verso 14, ali ele vai dizer, e aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E esse mesmo Espírito que guia esses homens e os torna filhos de Deus, esse Espírito, o apóstolo Paulo está falando lá na carta de Romanos, esse mesmo Espírito não escraviza mais. E aí você não é mais escravo. Aí o apóstolo Paulo diz, e você não é mais escravo, porque você agora passa a ser guiado pelo Espírito de Deus, e você se torna filho por adoção. E a partir daí nós somos considerados filhos, e por sermos filhos, o apóstolo Paulo vem e diz, aí vocês passam a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, o Espírito, aquelas pessoas que receberam a Cristo e que são guiadas pelo Espírito de Deus, essas se tornam filhas. E elas não são mais escravas, porque esse Espírito, ele não escraviza. O apóstolo Paulo é bem claro. E a partir daí, como filhos que somos de Deus, também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós herdamos. Cristo, ele é filho, vamos dizer assim, natural, legítimo de Deus. E nós somos por adoção, mas também herdamos tudo o que Cristo herda do Pai em coparticipação, vamos assim dizer, em conjunto com Ele. Irmãos, vocês estão conseguindo entender? Tudo o que Jesus Cristo herda do Pai, nós também temos. Nós também temos. Somos herdeiros com Ele. E aí, quando a gente fala de herdeiro, não tem como falar de herança, não tem como deixar de falar de herança. E aí eu pergunto para você, e o que é uma herança? E todo mundo aqui sabe o que é herança. Embora nós, como brasileiros, né, que o Brasil é um país novo, considerado a muitas e muitas outras nações, o Brasil é considerado um país novo. Então, a gente não tem muito aquela ideia, como nesses filmes hollywoodianos, de grandes heranças, né? Então, se a gente for olhar lá, eu fui olhar no dicionário, eu vou agora olhar no dicionário que significa herança, e aí lá está dizendo assim, conjunto de direitos, de bens e de obrigações que uma pessoa falecida deixa para os seus herdeiros. E aí esses bens incluem bens móveis e imóveis, lotes, propriedades, dinheiro, obra de arte, joia, dinheiro, conta de banco. Isso aí tudo faz parte de uma herança que uma pessoa falecida deixa para os seus herdeiros. Existe herança de vivo, de gente viva. Embora aqui na Bíblia isso poderia acontecer se fosse de comum acordo entre o pai e os filhos. Se houvesse um acordo, o pai poderia sim repartir a herança dele com os herdeiros, embora isso não fosse uma regra. Isso não era uma regra. Porque naquela época o pai dividia os bens, a herança era dividida entre os filhos homens, no qual o primeiro filho, o primogênito, ele herdava uma porção dobrada. Se não houvesse filhos homens, aí iriam para as mulheres. Se não houvesse mulheres, iria para o irmão. Se ele não tivesse um irmão, um tio paterno. E aí, se não houvesse tio paterno, um parente mais próximo. Era assim que era feito naquela época. Então, a gente... E essas nações muito antigas, e naquela época, os bens eram grandes coisas. Quando a gente assiste esses filmes, né? Ai, o ator está lá, recebeu uma grande herança, aí é muita propriedade, é não sei quantos milhões, e vai lá. E a gente aqui não tem esse costume, né? Eu, pelo menos, assim, coitado do meu pai, tem um sítio no interior, um carrinho velho, né? Tudo que...
E eu acredito que a maioria dos brasileiros é assim, os pais não têm muita coisa para deixar. E aí a gente não tem muito esse foco de herança. A gente acaba perdendo um pouco, deixando de dar valor a isso. Mas eu quero dizer a você que no reino espiritual, essa herança é algo muito maior. Muito maior. A herança, ela existe. Em Colossenses também, no seu primeiro capítulo, o apóstolo Paulo vai lá e ele diz assim: eu dou graças a Deus por participar da herança dos santos. Então existe uma herança. O apóstolo Paulo mesmo lá no primeiro capítulo de Colossenses, ele diz: eu dou graças a Deus por participar de uma herança com os santos. Ele está feliz e grato a Deus por participar de uma herança. Efésios, capítulo 1, verso 18, que é um livro maravilhoso, eu recomendo toda a igreja a ler, para que vocês entendam quem vocês são em Cristo Jesus. O livro de Efésios vai ajudar muito. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu oro para que vocês possam perceber as riquezas gloriosas da herança. Ali o apóstolo Paulo, ele está imbuído de um sentimento: ah, Senhor, como eu quero que eles possam entender que riquezas gloriosas a tua herança tem para nós. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Precisamos entender que somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, e que existe uma herança e que ela é real. Talvez você não tenha noção de uma herança material, mas hoje eu tenho a obrigação de conseguir transmitir um pouquinho disso para você. Eu quero que você saia daqui sabendo que você possui uma herança muito importante, muito maior do que dinheiro. O próprio Senhor é a nossa herança. No Salmo 16, verso 5, está dizendo que o Senhor é a nossa herança. Existe herança melhor do que Ele? Porque a própria palavra de Deus diz que Ele é o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, Deus da cura, o Deus da providência. Ou seja, Ele é tudo. Nós temos tudo nele. Se Ele é a nossa herança, nós temos tudo por herança. Tudo por herança. Aí eu quero voltar aqui para Gálatas, senão eu vou passear. Vamos voltar para Gálatas. Mas não está fora, né? Não está fora. O negócio é não sair do contexto. Quando o apóstolo Paulo vem aqui nessa carta, no primeiro verso aqui do capítulo 4, ele diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro ele é menor de idade, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, que eu já tinha lido tantas vezes esse capítulo e não tinha me apercebido disso. Para você ver como a palavra de Deus ela é inesgotável de conhecimento. A gente nunca sabe tudo, irmãos, é impossível. Ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. Esse Deus é lindo e é por isso que eu sou apaixonada por Ele. E aqui, o apóstolo Paulo ele começa: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, embora ele seja o dono de tudo. Aqui o apóstolo Paulo dizendo: olha, se o herdeiro ele for menor, ele não poderá, a princípio, tomar posse da herança que ele tem. E aí ele não vai ser nada diferente de um escravo. Ou seja, ele é dono de tudo, mas ele não tem posse sobre aquilo. Igual o escravo não é dono das propriedades do seu senhor. Da mesma forma, a Bíblia compara aquela pessoa que é menor. E aí ele continua dizendo: e ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. E aí vocês me perguntam: irmã Juliane, havia uma regra naquela época? Não havia, assim, uma regra. Eu fui dar uma estudada para ver e eu observei que os estudiosos consideravam de 16 anos a maioridade, até no máximo 26 anos, foi a idade máxima que eu vi. Então, mas isso era determinado mesmo pelo pai. O pai é quem dizia, quando a criança, o homem completasse 17 anos, ali é a maioridade, ou 18, isso ia até no máximo os 26 anos, certo? Foi o que eu vi em pesquisa dos estudiosos aí, teólogos, estudiosos da Bíblia. Vai de 16 a 16 anos. Era o tempo determinado pelo pai. O pai é quem sabia, na verdade, o quanto aquele filho estava preparado para receber a herança. Porque, na verdade, o pai, ele sabe. Então, existe um ponto aqui.
Nós somos filhos, somos herdeiros, existe uma herança, sim, eu já falei, mostrei aqui, mas existe algo para que você se aposse dessa herança. Se chama maturidade. Foi louvado aqui, crescer dói, né, irmãos? Eu prestei atenção aqui numa letra de um hino e estava dizendo lá, doeu, né, o crescimento dói. É preciso para a gente se apossar dessa herança que está para nós, porque a gente bem sabe que essa herança maior são os novos céus e nova terra. A Bíblia está cheia de Salmo 37, Salmo capítulo 2, Salmo 16, diz que o Senhor é a nossa herança e que nós herdaremos os confins da terra e as nações. Tudo isso está dizendo que isso faz parte da herança. O Senhor tem tudo isso para nós. Mas isso está para a visão futurista, para o futuro, para o porvir. Mas ainda assim, nós temos algo a desfrutar aqui. Porque lá em 1 João diz que nós somos filhos agora de Deus. E se somos filhos agora, nós temos também bênçãos para desfrutar. Porque um filho, ele é abençoador. Quem é pai aqui sabe que só não abençoa seu filho no final da vida dele. O pai está sempre abençoando. Então, nós somos filhos. Eu quero convidar você esta noite a sair daqui com a convicção de que você é filho, que você é herdeiro e que você tem uma herança. E se você não é filho, eu convido você a fazer parte desta família. Se você quiser vir agora, nós oraremos por você. Venha fazer parte dessa filiação. De um pai amoroso, tremendo, bondoso, que não tem igual, irmãos. Se você nunca teve um pai bom, se você teve um pai ausente, um pai que lhe maltratou, que foi violento, que não lhe honrou, eu lhe apresento hoje um pai amoroso, benigno, perdoador, galardoador, que protege e que cuida. Se a tua ideia de paternidade não é a melhor, o Deus de Israel é o melhor pai que você pode ter. Muitas vezes nós temos dificuldades de nos achegar a Deus, porque a nossa ideia de pai, ela é muito difícil. Tivemos um pai ausente, um pai que não se preocupa, mas o Deus de Israel não. Ele é diferente. Ele ama você, Ele criou você com um propósito. Você está aqui para ouvir esta palavra porque você precisava ouvir que você é filho e Ele precisa dizer a você o quanto Ele lhe ama. Então, para a gente se apossar, nós precisamos de maturidade. Maturidade. É o que aqui a palavra de Deus está dizendo para nós. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, existe um ponto chamado maturidade. É preciso nós termos maturidade para a gente tomar posse. E nessa questão da maturidade, nós passamos por fases. Passamos por processos, vamos assim dizer. São processos que muitas vezes são doloridos, são doídos, porque eu não sei quem é pai aqui, quem tem filhos pequenos ou filhos que já cresceram, vão saber do que eu estou falando. As crianças, né, quando começam ali, 3 aninhos, até a minha filha de 10 anos, assim, tentar a dor, né, dorzinha. Ai, mãe, minha perna está doendo, minha perna... E quando eu fui mãe de primeira viagem, não sabia, e ela reclamava, eu levei para o ortopedista chegou e disse, não, mãe, isso é a dor do crescimento. Crescer dói, irmãos. Amadurecer dói. E é preciso que nós passemos pelos processos para chegarmos à maturidade espiritual e podermos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Não queira ter aquilo que você não está preparado para receber. Porque em vez de ser bênção na sua vida, vai ser maldição. Então precisamos, e o que eu percebo hoje em dia como mãe, e pela criação que eu tive do meu pai e da minha mãe, eles foram duros comigo e hoje eu agradeço a Deus por isso.
E o que eu percebo é uma geração que super protege demais os filhos, não permitem que os filhos passem pelos processos. E essas crianças, elas estão passando, crianças e adolescentes, elas estão passando por fases, elas não sabem o que é sofrer, elas não sabem o que é dificuldade, elas não sabem o que é ter as próprias experiências delas com Deus. E aí, quando elas chegam na fase adulta, elas vão se frustrar. Porque elas vão passar, elas não estarão maduras para muita coisa. Eu percebo em alguns seminários de casais, no qual eu ministro, que quando a gente termina ali, que vai conversar com casais, eu fico olhando assim, irmãos, eu estou falando aqui, mas que nenhuma igreja que eu ministrei me escute. Eu tenho vontade de pegar uma chupeta e botar na boca de cada um dos casais. Porque, na verdade, são crianças que não amadureceram. São crianças que não passaram por processos. E aí foi entregado algo e eles não têm condições de administrar. A maturidade é algo que nós precisamos desejar. Agora ela é sofrida e ela é doída. Mas existem pais e principalmente mães, principalmente as mães brasileiras, elas gostam muito de proteger os filhos, impedir. O que eu vejo, eu escutei uma vez o pastor Luciano Subirá, ele ministrando sobre isso, e ele disse que é preciso que a gente passe por esses processos. Muitos pais protegem os filhos e não permitem que os filhos passem pelos processos, e os filhos não amadurecem, e ele fala que na época aqui da Bíblia era diferente. Os pais, né, a gente sabe que era bênção um homem cheio de filhos era uma bênção. Porque se havia um conflito, aquele homem estava ali armado, com um monte de filho atrás para enfrentar. E era mais homem para botar comida dentro de casa, na mesa. E hoje em dia, o que é que nós vemos? Isso foi o pastor Luciano Subirá que falou. Hoje em dia, nós vemos homens, você vai ter, não, Deus me livre, né? Não quer mais. Por quê? Há aquela preocupação do pai de sempre querer dar o melhor para o filho, e isso é absolutamente normal, irmãos. A gente quer dar o melhor para os filhos. Mas nós estamos meio que perdendo o foco, porque hoje a gente vê as famílias trabalhando para dar tudo para os filhos, entregar tudo de bandeja na mão deles. Eles não podem sofrer, eles já têm que ter um carro, eu tenho que providenciar um apartamento para eles, eu tenho que fazer tudo. Os filhos não têm as suas próprias conquistas, os filhos não passam pelas suas próprias dificuldades, eles não têm as próprias experiências deles com Deus. E aí é uma família inteira trabalhando em prol dos filhos. E aqui, nos tempos bíblicos, eram os filhos que ajudavam a estruturar uma família. Porque ao passo que nós nos preocupamos, eu não vou ter porque é muita despesa, e verdadeiramente irmãos, eu não estou instigando ninguém aqui a ser irresponsável, de se encher a terra de filho e não ter condições de criar, mas assim, o que há hoje é uma preocupação exacerbada, uma proteção. Você quer dar tudo e o seu filho precisa conquistar. Lá em casa eu digo, quer o carro, vai comprar. Já estou dizendo, vai trabalhar. Quando casarem, ninguém vai morar comigo, já disse. Arruma um marido que tome conta de vocês, porque na casa de mamãe ninguém mora. E outra coisa, quando sair daqui também não vai contar com o dinheiro de mamãe, eu não vou dar. Quer o apartamento? Vai ter que trabalhar para comprar o apartamento, porque mamãe já comprou dela. Ralei para comprar. Agora você vai comprar o seu. E se puder ajudar a mamãe, eu ainda agradeço. Eu não é essa conversa lá em casa. Daqui meu marido que está aí. Eu não é a conversa. Uma tem 10 e a outra tem 5, eu já estou dizendo. Aí a minha pequena diz, mamãe, eu quero morar numa casa aqui do lado. Eu digo, você sabe que é você que vai comprar essa casa aí do lado, né? Você e seu marido, eu não tenho nada a ver com isso. Então, o que há é uma preocupação, irmãos, e eles precisam amadurecer. Precisamos maturidade. E, infelizmente, nós vemos ainda muitos cristãos que estão, no leitinho. E precisamos passar por feijão, por carne, por pirão. Mocotó, né, pastor? Mocotó. Então, a maturidade é importante, o crescimento é importante nisso aqui. E eu quero ler 2 textos para a gente finalizar. Eu quero ler um texto fantástico que está em Mateus 25. Não, Mateus 15. Mateus 15. Mateus 15.
Deixa eu ver aqui o verso. Verso 26 diz assim: ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Todo mundo aqui, ou acredito que a maioria, conhece essa passagem da mulher cananeia. Que Jesus está ali ministrando, né? E ela chega, a filha dela está miseravelmente com um problema, e ali ela vai para Jesus e pede, né? E a gente bem sabe que a palavra de Deus diz que essa palavra é para todos. Jesus, ele veio para todos, mas primeiramente ele veio para Israel. E aí depois os gentios. Primeiro Israel e depois para os gentios. Porque tem gente que lê esse texto, e eu muitas vezes, logo a convertida, quando eu, meu Deus, Jesus chamou uma mulher de cachorra, eu ficava pensando, né? Não entendia. E aí hoje, irmãos, eu percebo que Jesus, ele estava dizendo assim: primeiro eu vou tratar aqui dos judeus, que estavam sem nenhum líder espiritual. Na verdade, Israel aqui estava sem líder espiritual. E Jesus veio para tratar deles. Mas a palavra seria estendida aos gentios, no caso dela aqui, que era uma mulher cananeia, que inclusive era um inimigo espiritual de Israel, os cananeus. E Jesus disse: não é certo eu tirar o pão dos filhos, olha a expressão, dos filhos, a herança dos filhos, e dá-los aos cachorrinhos. Aí você pensa, mas que coisa dura. Jesus não chamou aquela mulher de cachorras, irmãos, porque cachorro, se a gente for olhar no original, a palavra era cão. Cachorrinho aqui era animal de estimação. Aquele que você bota até no colo e alimenta. Esse cachorrinho aqui é esse, não é aquele cão feroz que se alimenta de qualquer coisa, não. Esse cachorrinho que a Bíblia fala é o cãozinho de estimação. E aí Jesus disse: primeiro eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não é certo eu tirar o pão dos filhos, para dar a quem não é legítimo, vamos assim dizer. E aquela mulher, irmãos, ela chama tanta atenção de Jesus, e a minha, eu acredito que de tantos que estão aqui, ela disse: Senhor, eu vou ler aqui para não confundir as coisas aqui, como é que ela falou. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher disse: sim, Senhor, eu não estou dizendo para o Senhor deixar de alimentar os judeus. Sim, Senhor, os filhos são a prioridade, Senhor. Mas eu quero dizer que os filhos não estão aproveitando. E até essas migalhas que caem podem curar minha filha. E a Bíblia diz que a filha daquela mulher, não sou eu que estou dizendo, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Irmãos, entendam a grandiosidade desse texto, que eu preciso que vocês fixem na mente e no coração de vocês nesta noite. Jesus olhou para aquela mulher e disse: meu Deus do céu, ele ficou impactado, irmãos. Porque a primazia, a prioridade era para os filhos que sentavam à mesa com ele. Mas aquelas migalhas que eles não davam valor, que estavam caindo, foi capaz de curar a filha daquela mulher. Será que você entende que migalhas são capazes de trazer cura para uma casa? Você imagine se você estivesse na mesa com o Pai, o que você teria? O que você desfrutaria se você estivesse sentado à mesa de Deus? Se migalhas são capazes de trazer cura para nós, que filhos medíocres nós estamos sendo, irmãos, e eu me coloco neste lugar. Migalhas curaram a filha daquela mulher. E nós somos filhos e estamos sentados à mesa. Nós temos direito a muito mais, irmãos.
Eu preciso que você entenda que você não vive de migalhas. Você tem disposto para você uma mesa. Você tem uma herança. Você é filho. Você não é bastardo. Você foi resgatado por um preço alto. Você é herdeiro da promessa. Porque a palavra de Deus diz que a promessa foi feita a Abraão e ao descendente Cristo. E todos aqueles que estão em Cristo são descendentes com ele da promessa de Abraão. A promessa não foi revogada. Passou por um tempo, veio a lei. A lei era o nosso tutor. Aí veio a graça, Jesus. E essa promessa ainda está de pé até hoje. Tome posse, você é filho. Você tem uma herança. Você tem uma mesa disposta para você. Não se conforme com migalhas. Migalhas que curam, entre parênteses. Vale ressaltar. Nós somos filhos, irmãos. Filhos. Filhos. Filhos, que direito têm os filhos? Para encerrar, vamos lá para o filho pródigo. Me ajude aí, irmãos. É Lucas, é? Lucas 15. Eu não sou muito boa. Vamos lá. Lucas 15, achei aqui. A parábola do filho perdido. Eu preciso ver se eu encontro aqui um versículo que eu quero ler, só um, que eu não vou ler, que é muito grande. A partir do verso 28 diz assim, Lucas 15, 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondendo ao seu pai disse, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E tudo o que tenho é teu. Essa parábola é intitulada como a parábola do filho perdido. E para mim aqui haviam 2 filhos perdidos. 2 filhos perdidos. Um que não tinha maturidade. Estão entendendo como é importante maturidade no processo? Os processos são importantes. Se você está vivendo ele, não reclame. Deus está trabalhando para te entregar algo maior. Não reclame dos processos, porque Deus está trabalhando em você para te entregar algo maior. Eu sei que dói, mas é necessário. E aquele filho não tinha maturidade, pediu a herança, o pai deu e ele foi e gastou. Porque não tinha maturidade para administrar aqueles bens, gastou tudo. Estava lá comendo, desejando comer com os porcos, comida de porcos. E a palavra de Deus diz que ele, meu Deus, os empregados do meu pai têm tanta coisa, e eu aqui, eu vou voltar e vou pedir perdão ao meu pai. E ele voltou. Depois que tinha gastado tudo, que tinha desonrado o nome do pai, que não tinha maturidade. E a Bíblia diz que o pai recebeu ele com alegria, porque nós temos um Deus perdoador. Não é o pai que talvez você tenha a ideia na mente, não. O nosso Deus é um Deus de amor. E aí ele recebeu ele com amor, com carinho, mandou botar um anel, uma roupa, mandou matar ali um cabrito, fez festa. E aí o filho mais velho vinha do trabalho, que era o que ele costumava fazer. E o filho mais velho olhou para o empregado e disse assim, o que está acontecendo aí? O filho mais velho escutou os barulhos, porque eu fosse na minha casa, eu sou bem sincera, viu, irmãos? Fosse chegando perto da casa da minha mãe, que tivesse barulho de festa, eu corria lá pro meio para me juntar junto. O que está acontecendo aqui? Vamos comemorar e vamos rir com todo mundo. Mas ele não chegou perto. Ele chamou um empregado e perguntou, o que está acontecendo lá? A falta de intimidade desse filho com o pai.
Ele usou um intermediário, irmãos. O que está acontecendo lá? Ah, seu irmão chegou e seu pai deu uma festa e tudo. E a Bíblia diz que ali ele já fechou a cara. Ele não conseguiu compartilhar da alegria com o pai. Porque o primeiro filho, ele estava interessado nos bens materiais do pai. E esse filho estava cheio de moralidade, cheio de religiosidade. E não tinha intimidade nenhuma com o seu pai. E quando o pai disse, filho, vamos, e ele ali relutante, não, pai, eu o tempo todo estive aqui. E o Senhor nunca matou nada para mim, nunca fez nada por mim, nunca deu uma festa para mim. E o pai olhou e disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Ele está usando o verbo no presente, irmãos. Ele não diz assim, tudo que eu tenho será teu. Não, ele usou o presente. Tudo que eu tenho já é hoje teu. Aquele filho, irmão, se ele quisesse ter matado um cabrito e fazer festas, o pai dele não tinha feito nenhuma objeção. Porque tudo que é do pai é dele também. Mas ele estava preocupado com religiosidade, moralidade. E eu quero que você faça uma reflexão, porque muitas vezes nós acusamos o filho pródigo, mas será que também não estamos no lugar desse filho, o mais velho? Cheio de religiosidade, vem para os cultos toda quarta-feira, todo domingo, está aqui o tempo inteiro. Glória a Deus, irmãos, é para continuar vindo. Não estou dizendo que não é para vir, por favor, entendam. Mas às vezes, irmão, não consegue se alegrar com a alegria do irmão. Não consegue se alegrar com a alegria do irmão. Ou então quando o pastor honra aqui uma pessoa, só olha para ele, né? Só vê aquele irmão. Irmão, se alegre. Tudo é teu. Você é filho. Você tem uma herança. Tudo é teu. Tudo é teu. Eu vi uma história linda de uma mulher que morreu aos 49 anos. Ela tinha um problema mental e também problemas com drogas. E aí juntou as duas coisas e não deu nada bem. Ela morava nos Estados Unidos, eu esqueci agora, não sei se era Oregon, não sei. Eu sei que a mãe dela cuidou dela muito tempo. E aí, devido a esses problemas, né, a mãe acabou falecendo, a mãe dela. E devido à morte da mãe, ela não conseguiu administrar, né? Ela tinha problemas mentais, ela não era muito sã. E ela não conseguiu administrar isso, aí veio as drogas, a morte da mãe, e ela foi para as ruas, e das ruas ela ficou. Passou muito tempo nas ruas. E a mãe morreu, e os familiares tentando encontrar essa mulher, porque a mãe tinha deixado uma herança de mais ou menos 4 milhões de dólares para ela. E ela não sabia que tinha essa herança. E a família publicou notas nos jornais, em revistas, para ver se ela conseguia voltar, mas ninguém encontrava ela, ninguém sabia dela. E acabou que ela morreu. Acho que 4 anos depois que a mãe morreu, ela morreu. E morreu na rua, moradora de rua, com problemas mentais, sem nunca saber que tinha uma herança. Sem nunca desfrutar da herança. Ela não tinha o conhecimento sequer desta herança. E eu fico me perguntando, será que se ela tivesse conhecimento da herança, a vida dela tivesse mudado? A gente não pode dizer, né, irmãos? A gente não tem como mensurar isso. Pode ser que ela tivesse, sei lá, procurado um tratamento, se tratado, né? E pode ser que não, que ela continuasse nas ruas. Mas ela não teve o conhecimento de que estava disposto para ela uma herança. E aí eu preciso com isso hoje aqui, esta noite, é despertar na sua consciência que eu preciso, meu querido, por favor, por amor a você que é meu irmão em Cristo, e que eu desejo o melhor para a sua vida, de todo o meu coração, nem todos eu conheço, mas eu desejo isso. Você precisa ter conhecimento da herança, para que você não morra sem você desfrutar dessa herança, para que você não tenha dias miseráveis nesta terra.
que você possa desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós, porque nós somos filhos. Você é filho, você é filha. Ele lhe ama, Ele deu a vida dele por você. E ali na cruz Ele conquistou tanta coisa. Ele conquistou salvação, Ele conquistou provisão, Ele conquistou proteção, Ele conquistou a saúde do reino de Deus. Ele conquistou nós, irmãos. A igreja do Senhor é para desfrutarmos das coisas melhores desta terra. Mas nós precisamos nos colocarmos na condição de filhos, de herdeiros, aceitar os processos, passar, atingir a maturidade, porque o Senhor, Ele tem algo para nós. Deus está preparando algo, mas você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer para você receber. E não fazer como o filho mais novo, pródigo, que foi e gastou tudo. E terminou comendo ali comida de porco. Não. Você é filho. Você tem uma herança. Você consegue entender? Levante sua mão. Você consegue entender? Tem alguém aqui nesta noite que não é filho? Eu convido você com todo o amor do meu coração a vir aqui, nós vamos orar por você. Existe alguém aqui que não é filho? Deus quer fazer você filho nesta noite. Deus tem uma herança, a vida eterna. Ele é a nossa herança. O Senhor é a nossa força. Ele é o nosso redentor, o nosso galardoador. Tem alguém aqui que não é filho nesta noite? Me conhece. Aleluia. Eu convido você a ficar de pé nesta noite. Sabes tudo que eu preciso. Adore ao Senhor com todo o seu Antes coração. mesmo de falar. Eu quero que você tome posse da herança. Se coloque na posição de filho nesta noite. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Não queremos ser apenas escravos ou servos. Quero atrair. Queremos ser filhos. Você quer ser filho? Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Nós estamos aqui. Se você quiser vir, nós vamos orar por você. É estar perto de ti. Oh, Jesus, tudo que queremos é estar perto de ti, Pai. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que você precisa está nele, está em Jesus. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Existe uma mesa aqui esta noite. Eu convido você a se sentar nesta mesa e a comer com o Pai. Você não é um bastardo. Você é filho de Deus. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Deus não tem só migalhas para nós. Deus tem uma mesa proposta para nós. Eu preciso que você se assente nesta mesa, que você coma com o Pai, que você desfrute da herança do Pai, na casa do Pai, que você entenda que Ele é um Pai que te ama. Sabes tudo que eu preciso. Ele sabe tudo que nós precisamos. Eu não sei, mas o nosso Deus, Ele sabe. Ele te chama aqui nesta noite. Me ama. Ele te ama. Você pode sair daqui convicto de quão importante você é. Porque Jesus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Você não
teus sonhos. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. E eu venho a ti como um filho que te ama. Deus, Ele é Pai. Antes de ser Deus, Ele é Pai. Ele é um Pai bondoso, um Pai que se importa, um Pai que ama. De ti.